Bem-vindos ao canal Três Tons de RH. Hoje a gente está tão feliz, né? Sérgio, Roberto, que estamos com a nossa querida e amiga Carol Dostal. Oi, Carol. Bem-vinda. Bem-vinda, Carol. Obrigada. Muito bom estar com você. E aí, eu queria começar falando, né, do livro que ela contribuiu, que ela ajudou a escrever. E o capítulo, né, falando dela, começa de um jeito muito bacana. Eu queria ler esse pedacinho. Falando de Carol, da vida pessoal à ascensão profissional, construindo um legado digital de empoderamento, impacto positivo e transformação inspiradora. Gente, isso já diz tudo. Carol, fala pra gente deste livro que, olha, já fala tudo, uma sobe e puxa a outra. O que foi você participar desse livro? Conta pra gente. Foi muito legal. Eu vou te contar desde o começo como aconteceu. Eu tenho uma super amiga, que é a Cris Pelágio. Ela foi jornalista da Globo por quase 30 anos. E ela fazia parte desse movimento que chama Uma Sobe e Puxa a Outra. Elas tinham feito um livro. Esse livro era volume 1. Era uma capinha, assim, uma cor meio verde, azulada. E o livro tinha algumas peculiaridades, porque ele foi escrito e lançado em menos de um mês. Nossa. O pré-lançamento foi feito no SXSW, no South by Southwest, que acontece em Houston, né? Pra quem não sabe, não é todo mundo que sabe, que já foi, no Texas. E eu estava lá. Então, presenciei o pré-lançamento, estive no pré-lançamento, que tinha, inclusive, o prefácio do Edu Lira. Então, era um livro todo especial, que fazia jus a um grupo, a um movimento de mulheres, que tinha essa ideia de sororidade, Legal. de uma ajudar a outra, etc. Quando veio a ideia do segundo livro, em menos de um mês do lançamento do primeiro livro, uma loucura, tudo é muito rápido. É um grupo, assim, veloz, então tudo acontece rapidamente. E aí a Cris me ligou e falou assim, Carol, quer participar do segundo volume? Daí eu falei assim, deixa eu pensar. Aí pensei um pouquinho, falei, bacana, você vai estar no livro? Vou, bacana. Então, quem mais vai estar no livro? E aí descobri as mulheres que estariam no livro, e mulheres fantásticas, super poderosas, inteligentes. Eu falei, acho que é meu lugar também, deixa eu entrar no livro. E escrevi, foi na Páscoa, em abril. A gente tinha, acho que 7 dias para escrever. E aí eu escrevi meu capítulo, entreguei para a editora foi maravilhosa, porque fizeram a revisão, fizeram tudo, realmente super profissionais. E aí a gente lançou o livro num evento maravilhoso, que, assim, dá um capítulo à parte de como foi o evento de lançamento, tá? É isso. O lançamento do livro aconteceu na Artefato. Era para acontecer na livraria, no shopping Iguatemi. Só que começaram a fazer os cálculos e perceberam que o livro 1 lotou. As pessoas não conseguiam entrar no JK Iguatemi. Nossa. Tinha filas para comprar o livro. Tanto é que o livro foi best-seller no primeiro dia já. Nossa, que tudo. Então, reorganizaram, né, esse evento, esse pré-lançamento, e aí pegaram a Artefato inteira da Avenida Brasil. Tinha quilômetros de congestionamento, a CET teve que entrar. A gente meio que causou em São Paulo no dia do lançamento, que foi dia 17 de maio de 2023. E aí foi um sucesso. A gente levou o livro para Brasília, então a gente conversou com as maiores autoridades de todos os partidos. A gente não tem um partido político. Cada uma, sim, mas o movimento não. A ideia é a gente levar esse conceito para todas. A gente teve com Simone Tebet, a gente teve na plenária. Subimos lá para falar do livro. Eu acho que o nome em si, ele já inspira esse movimento, né? Uma sobe e puxa a outra. Qual foi o propósito, a intenção que trouxe esse desenho, né, de livro? O grupo tem uma fundadora. Não é fundadora, porque na verdade não é um grupo, não é uma ONG, é um movimento, mas é uma idealizadora que estava em Cannes. E aí ela queria muito falar com a Malala.
ela viu a Malala no evento e falou, vou falar. E aí tinha uma outra que estava com ela e falou assim, você vai? Nossa, ela foi, já conseguiu falar com a Malala. E aí elas estavam usando as camisetas do Rise and Raise Others, né? Uma sobe e puxa a outra. E falaram, nossa, a gente tinha que criar um movimento, a gente tinha que puxar mais mulheres, porque aqui em Cannes foi tão legal, então vamos puxar mais mulheres. E assim foi. Então, uma foi chamando a outra amiga que era bacana, que era poderosa, que foi chamando a outra, que foi chamando a outra, que foi chamando a outra. E aí, hoje, o grupo tem mais ou menos 300 mulheres. Eu não sei números oficiais. De novo, não é ONG, não é empresa, é um movimento. Então, assim, e tem a dinâmica, tem toda... Tem uma dinâmica, é totalmente descentralizada, então não tem uma dona, né? Quem cuida do grupo são todas. E dentro do grupo, a gente tem pop-ups. Então, tem um pop-up de saúde mental, tem um pop-up de SG. As especialistas em cada matéria chamam as outras e fazem uma reunião e explicam um pouquinho do que elas sabem. Então, elas compartilham esse conhecimento. Depois, a gente fez o pré-lançamento do livro 2 também na Vibra Energia, porque tem uma executiva da Vibra Energia, que é a Vanessa Gordilho, que está na Vibra. Então, ela proporcionou esse espaço, esse evento na Vibra, que também é muito bacana. A Vibra fez agora um investimento para startups de mulheres em tecnologia. Então, com um aporte grande de dinheiro, bem legal. E a gente foi para o Cristo. A gente foi convidado para ir para o Cristo, para o topo do Cristo, lá no Rio de Janeiro, num evento fechado, onde estava o CEO da Madeira, da Simpla, já muita gente interessante. E a gente falou do livro também, né? A porta-voz foi a Cris Pelágio, a Dilma Campos, que também é uma super especialista em ESG, e a Bruna Millet, que trabalha no Simpla. Olha, foi muita fantástico. Gente junta, né? Que máximo isso, né, Incrível. meninas? É uma lista infindável. São muitas mulheres mesmo. Aliás, Valéria, você precisa ser puxada para o grupo. Me puxa lá que eu vou. Porque falta só você. Imagina. Me Com puxa que certeza. eu vou. Com Mas o que torna esse movimento tão atraente, né? O que você acha assim, que ele tem no âmago dele, né? Que mostra, que faz com que todas as mulheres se engajem dessa maneira? Eu tenho um pouco da minha visão, né? Mas eu queria ouvir a sua, depois eu até falo a minha, né? Por que ele é interessante? Olha, eu vou falar. Todas as mulheres, se você conversar com as mulheres, elas têm alguma história para contar. Histórias de assédio. É impressionante, às vezes a gente não acredita nisso. Mas quando você para conversar com as mulheres, você vai ver uma história. Um abuso sexual, um assédio moral, um assédio até de violência política. A gente já ouviu falar. Termos que a gente não conhecia, coisas que a gente foi naturalizando e que isso era normal. E hoje você vê e você fala, como eu me submeti a certas coisas? E eu acho que é a voz das mulheres dizendo, a gente quer equidade sem tirar o lugar de ninguém, mas a gente quer equidade por um mundo mais justo, de fato. Vocês sabem, né? Vocês são de uma área que vocês estudam muito, mas quando a gente fala de equidade, a gente está falando do bem-estar de todos, de homens e mulheres. E para cuidar dos homens também. Isso não é um movimento específico só para salvar mulheres, porque a gente sabe na história o que os homens sofrem, né? Por conta do machismo, por conta de você ter que suprir ideais da sociedade. Então, o homem sofre muito com isso também. E numa sociedade igualitária, a gente precisa ter equidade. Não tem jeito, todo mundo é ser humano igual. Se vocês pensarem que... Eu ouvindo um podcast da Oprah Winfrey, eu amo essa mulher. Essa mulher, para mim, ela é terapeuta, ela é tudo. Se você não tem dinheiro para contratar uma terapia, ouve uns podcasts da Oprah que você vai melhorar na hora. E ela fala muito dessa questão da gente lembrar de onde a gente veio. Que ela tem um quadro na casa dela. Vocês já ouviram essa história de um quadro que ela tem? Não. Não. De uma pintora super famosa americana. E do lado tem assim, o nome dos escravos. Por exemplo, sei lá, Margarida, 41 anos, $900. Jack, 3 anos, $200. Então, quando você vai lembrando que o ser humano era capaz de comercializar outro ser humano, você vê como tem coisas que são tão erradas e tão recentes na história que a gente traz um ranço disso. Por isso que quando vai falar de equidade, mas é feminista, tá queimando o sutiã, e não tem nada a ver. Não.
Não é isso. E aí eu comecei a perceber, eu passei por algumas coisas na minha vida que eu não tinha percebido. Passei, não gosto de falar, eu não comento no livro isso. Muitas mulheres comentam nos capítulos delas, mas a coisa ela é tão delicada para a mulher que tem que ter muita coragem para falar. E eu optei por seguir um caminho diferente no meu capítulo, a gente pode falar disso. E elas se reconhecem. Eu acho que por isso que tem essa sororidade, porque elas se reconhecem, elas falam, eu também passei por isso. Coisas assim, absurdas, gente, vou contar um episódio que eu tive. Quando eu comecei a trabalhar, não vou falar o nome da empresa, nem a pessoa, o meu chefe falou, você vê, mulher fica grávida, e aí, que ela vai fazer? O marido não vai querer ficar com uma mulher grávida. Falou uma coisa assim, um absurdo desse pra mim. Eu lembro que eu era muito nova, eu fiquei muito impressionada com aquilo. Deturpou completamente a natureza humana, né? Enxergando uma mulher grávida como se não fosse uma coisa boa, atraente, uma coisa assim. Então, essas coisas que a gente vai passando, né? Essa obrigação que a gente tem de ser perfeita, de ser bonita, de ser magra, é uma coisa que saturou muito. Ninguém aguenta mais. Então, acho que essas mulheres também se juntaram. Muitas chegaram num cargo bom, né? Um cargo de destaque, né? E elas tiveram que passar por muitas coisas para chegar. Inclusive, controlar a própria feminilidade. Porque se masculinizaram, coisas que você não precisa. Você não precisa mudar Carol, a tua essência. Você acha que demorou um pouco, né, esse movimento, essa união, né? A gente vê o papel da mulher na sociedade extremamente importante, né? Ela só existe por causa da mulher. Né? Mas você acha que demorou um pouco, né, esse movimento, essa unificação, né, já que são tantas áreas, tantos temas que elas se envolvem, que elas lideram às vezes. Você acha que ainda tem algumas coisas que a gente ainda tem que alcançar, dar um passo adiante em relação a isso? Eu acho que tem muitas coisas. Eu tive essa semana... Eu sou diretora da BRH, né, do estado de São Paulo. E eu tive num evento que chama Life, que é focado em liderança feminina, que é maravilhoso. Vocês estão convidados para ir nos próximos. Depois eu passo as datas para vocês. E aí eles estavam fazendo um recorte lá com várias pesquisas, inclusive com as organizações, né, do trabalho. E a gente vê que as mulheres ainda têm uma diferença salarial muito grande. Essa pesquisa mostra mais ou menos uma diferença de 27%. E a concentração maior dessa diferença salarial está centro-oeste, sul e sudeste. E eu achava que não. Eu pensei na minha cabeça, imagina, São Paulo as coisas estão mais, né, evoluídas, né? Mais evoluídas. Não é, sul e sudeste é onde está mais latente essa diferença salarial. E não faz sentido, porque se você exerce a mesma função, né? E aí também nesse evento tinha uma advogada, que é a doutora Veridiana Policy, maravilhosa, você tem que conhecer, se você não conhece ainda. E aí ela estava falando isso, que para as leis, né, trabalhistas, o que importa são as funções e não o cargo. O cargo não importa. Porque você pode ter... E isso acontece com mulher. Então, os homens são vice-presidentes, a mulher é gerente. Mas ela faz, de repente, a mesma função do vice-presidente. Não faz sentido isso. A gente vê muito. Então, isso precisa mudar. Esse grupo, especificamente, acho que ele ganhou notoriedade porque as mulheres, elas estavam em cargos de destaque. São mulheres muito bem relacionadas. Então, isso abriu para todo mundo. E a gente procurou também diversidade, a gente procura cada vez mais diversidade para esses grupos. Tem vários grupos de mulheres, vários. A questão é como você sai da vala comum e cria um grupo de mulheres de verdade, que vai fazer um trabalho bacana, né, de conscientização, de awareness. Um grupo que não é mais um que... olha aquelas lá que queimam sutiã. Aquelas feministas. E não é isso, gente. Sabe? Não é. O Carol, assim, lendo o livro e, claro, esse tema... A gente até no nosso canal a gente vem discutindo, tem oportunidade de discutir. E cada vez fica... Uma das coisas que mais me choca é achar que muitas coisas eram normais. A normatização de comentários, de achar normal, assim... agora, fazendo uma retrospectiva, né, dos lugares que eu trabalhei, dos ambientes, consigo lembrar momentos. Assim, eu faço uma retrospectiva assim... Eu vou falar um palavrão agora. Cara, que absurdo, né? E do que pra gente podia ser uma coisa normal, vendo os relatos. Assim, há coisas absolutamente
um absurdo que, para mim, tinha um bloqueio, não era só no alto nível, no alto escalão, mas lá embaixo, às vezes nas posições, sabe, de liderança técnica, às vezes de maior nível de senioridade, que podia ter algum tipo de destaque, sempre havia um bloqueio velado, assim, não. Então, para mim tem sido assim sempre não sei se é uma descoberta, mas assim, uma indignação, estar indignado e achar que esse movimento faz todo sentido, como o Roberto falou assim, que eu puder ajudar, que a gente puder trazer aqui no nosso canal, discutir, debater, aprender e a gente modificar. Eu ainda acho, minha visão, assim, que a gente está muito longe. A gente está muito longe. E a gente está muito longe também. A gente, essa indignação que você falou... Você vê, eu li o livro, assim que lançou, outros aspectos, por mais que você venha uma reflexão, sempre traz um parâmetro novo, uma situação nova. Gente, é mesmo? Aí vem um outro, caramba, e um outro... Que é importante, né? Quanto mais a gente lê, vê, ouve, vai fazendo parte, né, da nossa vida, né? Do nosso dia a dia. E aí eu acho que começa, talvez, a ocorrer a mudança aos poucos, né? Que não é só na empresa, como você está falando, na vida. Na vida, né? Na criação dos filhos. Eu acho que tudo começa ali, né? No exemplo que você tem em casa. E você tem uma história linda, né? De muita superação, né? Com influência do seu pai, né? Eu acho que tem uma história bacana, né? Você leu, hein? Bom, primeiro... Ela leu um capítulo. A gente conhece, admira, e eu acho que isso é importantíssimo, porque, para mim, este livro, ele traz uma oportunidade de inspiração, né, para as mulheres. Eu fico pensando nas meninas, né, que pensam em fazer uma faculdade ou que estão começando uma faculdade, uma carreira e tudo mais. Se a gente, né, falo por mim, tivesse alguma coisa assim, né, inspiracional, né, nessa fase, para saber, puxa, olha, quantas coisas, quantas oportunidades, quantas possibilidades uma mulher pode ter, né? Você falou tudo, assim, quando você vê um livro desse, um compilado desse, você fala, nossa, queria voltar lá, pelo menos, não precisa nem ser tanto assim, no começo da faculdade já, e ter essa abertura. E eu vejo muito como as coisas mudaram, mas assim, elas precisam mudar muito mais. E aí, eu tava lembrando quando eu tava grávida do meu filho, e eu não casei com o pai dele. Então, eu me sentia muito mal, né? Com aquela situação, e as pessoas automaticamente perguntavam, onde tá o marido? Onde tá o seu marido? E eu lembro que eu tinha ido comprar as coisas para fazer o enxoval do meu filho. E o manobrista, quando ia pegar meu carro, ele falava assim, nossa, você tá gastando todo o dinheiro do seu marido e não sei o que, não sei o que lá. E aí eu tava pensando, e eu pensei, né? Eu tava fazendo o enxoval do meu filho. Aí eu pensei, gente, eu que tô pagando, eu tô me esfolando aqui, e não tem marido. Não tem marido. Mas as pessoas já tinham isso. E aí eu olho e falo, nossa, se eu pudesse ter lido esse livro, e se eu pudesse ter mostrado para minha mãe? A minha mãe é super bacana, ela é super... eu agradeço muito a minha mãe. Mas ela nasceu em 47. Meu pai nasceu em 42, no meio da Segunda Guerra Mundial. No meio, literalmente, da Segunda Guerra Mundial. A minha mãe, em 47, ela teve uma educação ainda super machista. E para ela, hoje, eu vejo que por mais moderna que ela seja, ela não consegue ainda entender. Então, ela fala assim, nossa, como essa mulher saiu com esse homem, por exemplo? Ela nem conhecia esse homem. Como assim, né? Ela é uma isso, ela é uma aquilo e tal. E aí eu, tudo bem, mas se fosse um homem, você falaria a mesma coisa? E eu vejo, ela tem irmão, né, mais novo. O jeito que ela fala das coisas que ele faz, tudo bem. Mas das outras mulheres, não. E aí eu fico pensando, será que eu também não me comportei de um jeito para agradar a minha mãe? E por que isso, gente? Não precisa disso. Você não precisa viver agradando alguém para estar nos moldes. Não só a mãe, né? Para agradar todo mundo, né? Para agradar todo mundo. E aí, assim, você fica até com dó, que você fala, como eu podia ter melhorado, e coisas machistas que não foi nem culpa, não foi culpa dela. Eu tá totalmente perdoada. Eu amo minha mãe. Queria falar isso, porque depois se ela assistir, né, ela vai... É melhor. Melhor já falar deixa isso. Claro isso. Mas a gente não teve culpa, foi uma criação.
Mas a gente percebe que ainda se mantém, né? Esses estereótipos que a gente vê, né, do passado, eles ainda estão presentes, né? Sim. Talvez até porque, aí eu queria a tua opinião, né? Você acha que ainda falta um pouco, né, da atuação da mulher em relação a quebrar esses estereótipos? Porque a gente sabe que qualquer ruptura ela causa um desconforto, né? Quando é uma ruptura rápida, né, cria uma resistência maior. Então os homens podem ficar, não, eu quero o meu espaço, não vou dar o meu espaço para a mulher. Mas, assim, a gente sabe que é natural que essas coisas caiam, né? E a mulher tem um papel nisso. Quando eu vejo, né, os testemunhos no livro, né, exatamente a gente vê as mulheres enfrentando essas situações, né? Mas ainda é um pouco complexo, né, lidar com isso, porque pode criar aí um desconforto, né? Como lidar com isso? Tem várias coisas aí, né? Em primeiro lugar, a gente precisa olhar para dentro e ver onde a gente tem também esse tipo de viés. Porque a gente tem. A gente não percebe, mas a gente tem. Quer um exemplo? Quando eu cheguei aqui, eu falei, você ainda não tem um livro? Eu trouxe um livro para presenteá-los. Falei, pode entregar para alguma mulher da sua família. Daí eu falei, ou você pode... Aí eu falei, não, ou você pode ler, ou você presenteia. Por que para uma mulher? Né? Não é porque o livro foi escrito por mulheres. Você vê, olha isso. Olha, é um viés inconsciente, gente. Eu entreguei o livro e falei isso para você. Então, eu já quero corrigir. Você vê? Você pode ler esse livro. Assim como, por exemplo, meu filho tem 12 anos, tem um grupo de amigos, né? Henrico, Roberto, Pedro Lu, e vou falar aqui para depois eles olharem, o JP. Eu amo esses meninos. Os meninos, muito, assim, uma cabeça muito boa. E aí, eu tinha comprado para assistir a Barbie com a minha filha e com a madrinha do meu filho. E depois eu comprei 4 ingressos. E ele falou assim, ai, mamãe, eu acho que eu tava querendo assistir a Barbie. Eu falei, filho, claro, não tem problema nenhum você assistir a Barbie com seus amigos. E os 4 foram, cada um com uma peça rosa. Achei muito engraçado, gente. Assim, e aí fizeram toda uma análise crítica do filme, com pensamento crítico, do que eles acharam, de como era o Ken, de como era a Barbie. E eu fiquei impressionada, meninos de 12 anos... com uma leitura completamente diferente, com muito menos preconceito do que eu com 12 anos. Então, assim, a gente tem que ir aos poucos, mas com firmeza. Com firmeza. Porque foi lento, né? Tudo isso que a gente passou foi lento. Então, eu acho que não é só a mulher e nem é só o homem. É todo mundo. Na educação dos filhos, você trouxe isso muito bem, né? A educação dos filhos, tudo isso a gente precisa considerar. E eu gosto de dados. Então, quando eu enxergo dados, como esse que eu trouxe para vocês do evento da BRH, aí você consegue enxergar quais são as fatias mais importantes. O que está acontecendo? A gente está brigando, mas por quê? Qual que é o motivo disso? Não tem um motivo. Tá lá, os números não mentem. Né? Vocês concordam comigo? Não Acho que mentira. tudo começa a mudar quando você enfrenta os fatos, né? Números são os fatos, né? Eu acho que isso não tem o que dizer. Aí você analisa os dados, você vê realmente, então, por quê? E aí também eu vi um recorte. Eu tenho uma amiga chamada Carol Dantas, ela sempre trabalhou com dados, inteligência artificial e tal. E aí eles fizeram um recorte, eu não sei se é do World Economic Forum, que ele faz aquele recorte, né, de gênero para ver a situação de como tá. E a gente começa a perceber que no Brasil as mulheres são arrimo de família. Então, quantas são responsáveis pelos lares no Brasil? Sim. E eu acho que isso pode trazer uma mudança importante, né? Eu acho que cada vez mais reconhecer que as mulheres são responsáveis financeiramente, né, pelos seus lares, muitas por empresas que estão surgindo, né, sendo criadas por mulheres, né? Eu acho que isso começa a mudar o jogo. Começa a mudar o jogo. Tem realmente um caminho longo pela frente. Eu tive no escritório... Acho que tem esse primeiro passo é reconhecer, porque esses números não é uma realidade que começou agora. Já tem um tempo, então... Os primeiros números que eu vi de mulher, de famílias onde a mulher que é a líder da família, provê, né, a renda, assim, um número, são milhões e milhões de famílias. É muito. Então, vamos reconhecer. Parece que estava lá num canto que ninguém queria ver. Gente, é a realidade. Eu quis trazer para o meu capítulo do livro um pouco diferente. Não quis falar tanto de assédio, mas eu falei um pouquinho da minha história, né? O meu pai, ele nasceu em Praga, em 42, como eu falei, no meio da Segunda Guerra. Daí ele foi para a Alemanha. Da Alemanha ele foi para os Estados Unidos, Canadá, e veio para o Brasil. Casou com a minha mãe e tal. E aí, toda vez eu tenho dupla nacionalidade brasileira alemã,
Mas eu também poderia ter a tcheca alemã, né? E por motivos, assim, econômicos, o meu pai optou já para fazer a minha certidão de nascimento aqui em alemão, lá no consulado, enfim. Aí, quando me perguntavam, de onde é o seu pai? Meu pai, ele tinha dupla nacionalidade, tcheca e alemão. Mas quando eu falava isso, era impressionante o preconceito. Ai, é da República Tcheca, é do leste europeu. Olha como as pessoas são. É uma ignorância absurda. Não conhece história, não conhece nada, né? Ai, porque imagina as mulheres lá, porque não sei o que, são prostitutas do leste europeu e não sei o que, não sei o que lá. Então, por muito tempo, eu não falava que a minha família vinha de lá por medo de fazerem uma brincadeira dessa. Olha que coisa bizarra. Coisa absurda, né? Isso é bizarro, porque a minha história, minha família, minha avó, todo mundo, como se fosse só isso, né? Generalizar um país é uma coisa absurda. Então, eu contei um pouquinho, eu fiz questão de falar isso, né? De onde meu pai veio, casou com a minha mãe, que era brasileira, conto essa história e falo, né? Desde muito nova, que meu pai, olha que coisa, para você ver, ele nunca me criou para casar. Eu não fui criada para casar. E isso já era uma coisa muito diferente do que eu via com as minhas amigas. Muitas das minhas amigas, elas foram criadas para trabalhar, mas assim, você trabalha, mas assim, só para estar no mercado de trabalho mesmo, mas você não vai ser responsável pelo grosso da sua casa. Tinha muito isso, né? Na nossa época já começou assim, as mulheres trabalhavam, mas sem ter aquele peso da responsabilidade e qualquer coisa que acontecesse no trabalho, você saía do trabalho para ficar na casa. Até porque percebia as limitações no mercado de trabalho mesmo, né? Né? As barreiras no mercado de trabalho, né, para a mulher. Qualquer coisa, então, né, ia ter um filho, não sei o quê, saía do mercado de trabalho. E aí, eu fui criada exatamente para ser do mercado de trabalho. Daí meu pai me mandou para fora, eu acho que eu já até contei essa história para vocês. Sim. Com 11 anos, com 12 anos, fui viajar e voltei. E foi assim. E depois fui para o mercado super masculino. Super, que era o mercado de automação industrial. Também passei por muitas coisas assim. Eu não gosto de falar. Seria até importante. Um dia, quem sabe, eu vou escrever um capítulo só sobre isso. Né? A minha percepção pode até ajudar outras mulheres. Não estou preparada para isso agora. E aí eu conto. O LinkedIn e a autoridade digital, como isso me trouxe um conforto emocional de ajudar outros profissionais. Porque aí eu comecei a ver que, nossa, olha como é importante a gente usar essas novas tecnologias para o bem. Entende? E aí isso também é uma arma contra preconceito. E você foi meio pioneira nisso, né? Você foi buscando um nicho que, para mim, não existia assim tão claro. Né? Você foi buscando como é que eu agrego valor, né? Isso bate para mim, assim, um autoconhecimento por trás, né? De entender qual que era a sua mesmo, o que você gostava de fazer, onde você poderia agregar valor. E você foi carreira solo, meio que desbravando, né? Conta isso, acho que é muito legal. É verdade. E aí, o que aconteceu é que eu resolvi sair dessa empresa, né, de automação, que era do meu pai e tal, que meu pai faleceu. E eu tive que cuidar um pouquinho, ajudar um pouquinho naquela estrutura, mas não era a que eu gostava. Sofri muito preconceito, realmente. E aí eu falei, não, eu quero voltar para o mercado. Daí eu falo que todo mundo tem que ter um bom mentor. Todo mundo tem que ter um bom mentor na vida. Pagante ou gratuito, mas você tem que ter. E aí tem uma super amiga minha que chama Carol Torres, que hoje é diretora do Meta. Ela cuida, assim, do mundo, não é só Brasil. Então, ela é boa, ela é uma mulher, assim, maravilhosa. Não pode falar palavrão, né? Então, ela é uma mulher muito boa. E ela falou, Carol, você tem síndrome do impostor. Você precisa ver o que você tem de coisas positivas. Você tem isso, você tem isso. A gente morou em Barcelona, a gente estudou espanhol, a gente fez isso, a gente fez aquilo, a gente fez cultura inglesa, a gente fez... E aí começou a falar, você é boa de negociação, você é boa de relação interpessoal, você é boa de trazer produtos de fora, você é boa em dados. Aí eu falei, nossa, é verdade, né? Aí reescrevi todo o meu LinkedIn da maneira que... Só que eu não me contento com pouco. Eu amo tecnologia, então eu vou atrás. Que nem agora com inteligência artificial. Tudo que você possa imaginar, eu já testei. Já fui, já pesquisei. E aí eu fiz a mesma coisa, né, com o LinkedIn. Fiquei curiosa para saber. E fui atrás. Só que eu vou assim, quem fundou, por que fez, por que não fez. Eu vou lá no fundo mesmo para entender o cerne, né, da coisa. Aí me apaixonei.
Falei, meu, isso é fantástico. E aí já vem muito de inteligência artificial. Hoje a gente fala, mas já tinha. LinkedIn é pura inteligência artificial. Pura, o negócio já está rodando há muito tempo. E aí eu comecei a perceber, olha como a gente é responsável pelos nossos atos. Então, tudo que a gente coloca lá, finca na internet, dá um digital footprint, né? Uma pegada digital de quem a gente é, e a gente pode ir ajudando a nossa marca a construir e alavancar melhor. Então, eu falo, aquela pessoa que tem um perfil no LinkedIn, mas ela nunca mais entrou para ver, ela não está sendo accountable, né? Ela não está sendo responsável pela vida dela, pela profissão dela. Ela tinha que tomar cuidado e ver. Nossa, eu fiz o perfil, então como é que tá? É que nem um apartamento que você aluga, você não vai ver se a pessoa pagou IPTU, condomínio, você não vai esperar para estourar a conta chegar em você. Você vai acompanhando, né? Então, deixa eu mostrar para as pessoas, para a sociedade, para a humanidade, para os profissionais, quem eu sou, o que eu faço, como eu posso ajudar. Então, essa vida de contribuição profissional, ela também te dá uma sensação melhor. Isso também acaba empoderando. Então, quando eu falo de empoderamento através do digital, da autoridade digital, é por isso. Né? Como fazer uma pessoa comum se tornar um thought leader, né? Um líder inspirador. E quando você fala de líder inspirador, isso está no meu capítulo, esse é um conceito muito legal. Porque você começa a dividir as pessoas. Tem o simples usuário, tem o usuário que é expert numa matéria, que o cara entende muito de vinho, por exemplo, mas tem o thought leader, que ele vai falar assim, o que vai ser o futuro das vinícolas? Como que as vinícolas vão produzir mais ou menos com inteligência artificial? Como que vai ser essa relação humana com as pessoas que trabalham na vinícola? Sei lá, estou inventando. Sim. Mas o thought leader, ele sempre olha para frente, ele olha para o potencial, ele olha para o futuro. O que ele pode contribuir e ele dá a visão dele. E é muito bacana, porque todo mundo, querendo ou não, quer dar a visão dele. Tinha uma entrevista da Fernanda Young com a Rita Lee. Eu gostava muito eu achava a Fernanda Young um pouco chata, mas eu achava ela muito inteligente. Muito geniosa, né? Geniosa. Não sei se ela é chata, ela é geniosa, dela, né? Sabe por que chata? Por causa daquele programa da GNT que fizeram, que era irritando o Fernanda Young. Irritando o Fernanda Young. Verdade. E era irritante realmente, né, gente, o programa. Mas olhando a reportagem a entrevista da Fernanda Young com a Rita Lee, foi muito legal, porque ela fala, Rita, você gostaria de ter um nome de rua? Né? Você gostaria de ter uma rua com o seu nome? Ela, claro. Não sei. A gente vê que no final, o ser humano ele é muito parecido emocionalmente, né? Todo mundo quer ser reconhecido, Sim. Quer deixar um legado. A maioria, né? Quer deixar um legado, quer ser reconhecido. Então, hoje você tem o digital. E é uma responsabilidade, né? O que você vai deixar para o mundo? Você até fala que o que a gente faz vai alimentar a inteligência artificial. Você até fala isso, né? Gera a base onde vai ser construída as respostas, os estímulos, Que responsabilidade, né? É uma responsa absurda. Eu acho interessante, né, esse conceito que você colocou, né, do líder de pensamento, né, do thought leader. Né, até porque eu vejo a necessidade de ajudar na educação, né, das pessoas, principalmente no que a gente está falando agora, né, do empoderamento da mulher, né? Até porque a busca por igualdade necessariamente não quer dizer que as pessoas sejam iguais, né? Que o homem e a mulher sejam igual. Né? E às vezes eu vejo um certo dilema aí, né? A busca por ser igual ao invés da busca por igualdade. Como é que você percebe? Como é que você tem visto isso na tua experiência, não só nos relatos do livro? Você tem visto isso? Eu acho muito interessante. Quando a gente fala, né, de equidade, da gente ter as mesmas condições, isso é uma coisa. Agora, ser igual não é legal, gente. Você tem que ser diferente. Eu percebo isso dentro da minha família, como eu falei, no meu histórico, que é diverso. E acho que é uma coisa muito comum do brasileiro também, né? Porque a gente vem de várias culturas, essa mistura toda. E a importância de você estar com diferente para abrir a sua mente, para aumentar o seu repertório. E o que acontece nas empresas hoje é isso. Então, por exemplo, a B3, você viu que saiu uma reportagem gigantesca essa semana falando que agora vai ser os conselhos são obrigados a ter um percentual de mulheres. Sim. E tal. Por quê? Porque naturalmente você acaba escolhendo os mesmos.
Você anda nos mesmos lugares, você faz as mesmas coisas. Então, você anda naquele bairro e você começa a ver que tem vida em outros lugares. Eu dou um exemplo meu. Eu fui nascida e criada em Pinheiros e estudei a vida inteira em Higienópolis. Eu fiz Rio Branco, depois eu fiz FAAP, depois fiz pós na FAAP. Então, assim, eu ficava direto lá, né, em Higienópolis. Então, para mim, a vida era aquilo. Pinheiros e Higienópolis, graças a Deus, meu pai me fez viajar para eu poder ver que não era só aquilo. E depois, quando a minha filha nasceu, a minha mãe falou, você precisa de um espaço para ela brincar e tal, tal. E eu acabei indo para um condomínio no Panambi que tinha até trilha com Mata Atlântica Virgem no condomínio. Chamava Világio Panambi. E aí eu fui para lá. E eu fiquei assim, nossa, tem vida em outro lugar que não é Pinheiros. E as minhas amigas falaram, nossa, como que você vai para outro lado do mundo? Como que você faz isso? Eu falei, gente, vocês não acreditam. Tem muita coisa acontecendo lá. Tem muita empresa por lá. Eu conheci muita gente bacana. E aí, depois veio a pandemia, eu mudei para Itu. E aí, fui para um lugar, né, mais interiorano, com mais natureza. E agora, eu tô híbrida. Eu fico com um apartamento em São Paulo, em Pinheiros. E fico na minha casa em Itu. E o que eu descobri? É tão legal isso. É tão legal essa diversidade de você encontrar pessoas diferentes, de você ir em bairros diferentes, ver coisas diferentes. E a gente se... Tudo isso para falar que a gente se fecha muito no igual. Em querer o igual. Em querer o mesmo prato no restaurante. Em querer a mesma coisa, né? Eu fui num restaurante grego essa semana, eu quero voltar. E aí eu pensei, pô, não seria legal conhecer um diferente? Então, eu acho que tem isso. A gente precisa entender que repertório é importante e são coisas diferentes. Igualdade de oportunidades é diferente de igualdade de gênero, de igualdade de orientação sexual. É diferente. A gente precisa abrir a nossa cabeça. Então, essa constante de forçar mesmo a cabeça a trabalhar, eu acho que é o que vai garantir também da gente evitar doença no futuro, Alzheimer, essas coisas. Não tenho dúvida disso. E na empresa, como é que você vê? Tem um papel importantíssimo, né? Das empresas, dos líderes, né? Das organizações. Então, do RH. O RH é um problema. Eu vou falar. Como assim? O RH é um problema. Por quê? Bom, vamos uma coisa de cada vez. A gente já falou do RH. Os líderes. Eu acreditava de verdade que um letramento era o suficiente. Então, eu falava assim, primeiro você tem que treinar, você tem que conscientizar essas pessoas, e daí tudo bem. E aí eu descobri que não, eu fui fazer um trabalho voluntário para a Embaixada Americana com o Instituto Reciclar, se não me engano, que a gente dava uma mentoria para jovens, né, em 10 sessões. Muito legal esse programa. Sim, conheço. Você conhece? Muito bom. Muito legal. Muito bom. E aí, então, a gente tinha que fazer um preparatório, para poder fazer essa mentoria e tal. E aí, eu descobri o seguinte, não é o suficiente. Você tem que ter algumas normas, algumas regras, algumas políticas que obrigam as empresas e os líderes a terem uma condução diferente. Como esse caso agora, né, da reportagem da B3, que eu falei dos conselhos. Sim. A gente acha que, naturalmente, eu pelo menos achava, né, que quando você dava um letramento, ou quando você ensinava, gerava uma conscientização, já era o suficiente. As coisas viriam, né? Que as coisas viriam. Não é assim que funciona. Não é. E convivendo com essa galera de RH, eu já percebi que realmente não é assim. O trabalho é mais... Você tem que ter, né, movimentos estruturados dentro da empresa para fazer aquilo acontecer. Meio top-down mesmo. Meio top-down. Como foi o caso da Luísa Helena, quando ela criou aquele processo seletivo para pessoas pretas e muita gente caiu muito matando. Polêmico, né? Foi muito polêmico. Mas é quando você vai entender isso, e aí você pega a história da Oprah que eu falei, né? Jack, $200, Florinda, $300. Gente, olha de onde a gente vem. Como é que você repara isso? Você precisa estudar, você precisa ter um mínimo de consciência e estudar história. História é muito importante para você entender o porquê disso. Se você não fizer isso, você não vai acessar. E é difícil, porque a gente, inconscientemente, a gente se protege. A gente protege o igual. Então, para os líderes, não é só letramento. Letramento é importante. Eles acham isso
Né? Eles falam, que saco, vou ter que parar pra ver isso, eu já tenho tanta coisa pra fazer, o mundo tá caindo na minha cabeça. Aí já vem a moça do RH. O RH é complicado pelo seguinte, o RH sempre teve chance de ser estratégico, sempre. E eu sei que vocês concordam com isso. Mas o RH, ele pena. Ele pena. Não só na mão dos líderes, mas ele erra na execução de maneira geral. Então, assim, os RHs que têm um pensamento crítico, que são pessoas que vão atrás de conhecimento e de fazer a diferença de fato no negócio, eles têm mais chance. Mas eu nunca vi, Carol, né, como especialista em LinkedIn, eu atendo muitos clientes, muitos C-levels e tal, a reclamação é muito grande. E eu falo, não é possível que alguém não conseguiu resolver isso do RH. É muita reclamação. Olha eu, né? 3 tons de RH falando de RH. Não, mas é ótimo, porque a gente tem que provocar mesmo, né? Essa provocação tem que ser constante, assim. A gente tem que começar a ver esses expoentes, né? Tipo, Valéria. O que eles estão fazendo de diferente? Como que ela se posicionou? Né? Como que é a história dela? O que ela fez que realmente trouxe resultado? E como que está sempre se melhorando? Porque ninguém é perfeito. E a gente vem, realmente a gente traz coisas, mas o RH no dia a dia, né, da organização não é simples, né? A gente sabe. Existem muitos profissionais de RH que querem, né? E muitas vezes ficam incomodados por não conseguir evoluir nesses assuntos, não é, meninas? Com certeza. Mas eu acho que você trouxe uma palavra para mim muito importante, né, para a gente sublinhar, que é estruturar, né? E para mim, estruturar é muito maior do que, vamos ter cotas, né? Vamos colocar metas. Estruturar, para mim, é mais longo prazo, né? É mais estratégico. Então, às vezes, você tem que criar uma estratégia de passos pequenininhos. Tudo bem, né? E aí, construindo, né, a partir desses passos pequenininhos. Mas vai ter variação de cultura, né? Qual é o segmento? Cada lugar é não vai ter uma estratégia única, não é? O que vocês acham? E tem muito a ver com o que você falou, Carol, com aquela questão de criar visão. Né? Então, muitas vezes a gente de RH precisa criar essa visão e aí, fazendo um link aí com o que a Valéria falou, criar um plano para poder, levando em consideração, são muitas frentes. Falando só de cultura, já é uma frente gigante, lembrando que é uma sociedade que está em dinâmica, como esses pontos que a gente trataram hoje, e tem vários outros. Então, tem que ter uma visão, tem que ter um plano e tem que estabelecer as prioridades, porque também, não, né, Roberta? Não vai conseguir atacar 150 coisas. Então, você tem que ter uma visão clara, transmitir essa visão. Bom, é para lá que a gente vai e vai construindo. Só que isso é muito difícil, muito difícil. Muito difícil. Sabe o que eu tenho visto? Eu tomei conhecimento de um livro que chama Accountability. E aí depois o outro livro é Culturability e o outro é Desculpability, do João Cordeiro. Muito bom. Esse último deve ser o melhor, gente, né? Posso falar? E aí eu assisti eles estão criando na empresa João Cordeiro, eles estão criando como se fosse um LMS, né? Um curso online, mas eles, majoritariamente, eles atendem empresas. E eu comecei a ver que as empresas que eles tocam, a empresa sai virando ouro, cresce muito. Por quê? Começa a colocar o conceito de moral, de dono, de virtude, entende? De ética, do porquê que é interessante você cuidar daquele espaço. Eu falei, gente, todo mundo fala de cultura, mas eu percebi que quando você vai em accountability, especificamente, o negócio voa. É uma forma fácil das pessoas entenderem, né? Essa autorresponsabilização, que na verdade eu também descobri que não tem tradução para o português, essa palavra. Ela é muito ampla, mas eu falei, olha aí, esse é o pulo do gato. Mas, Carol, eu acho que tem que ter o accountability, mas tem que ter a credibilidade. Que eu quero dizer o seguinte, claro. Se você fala de accountability, e você escorrega em algum momento, mas não é bem assim. Bom, para aquela área, o accountability, vamos dar uma... Se você realmente... Se você escorregar, vamos dizer assim, e perdeu essa credibilidade, a confiança, eu acho que... É o walk the talk que eles falam, né? É você fazer conforme você fala.
Acho que é assim que fala, né? É isso. Você fazer conforme você fala. E tem que ser. É muito sério, gente, esse negócio. É muito Mas sério. eu ainda vejo que o RH enfrenta muitos dilemas, né? A necessidade de ser pragmático. Então, às vezes, isso impede que ele trabalhe a questão estruturante. Né? A necessidade de moldar a organização. Então, ele não tem credibilidade, não consegue influenciar. Ainda tem muitos dilemas, né? Que a gente percebe as pessoas de RH enfrentando, né? Olha, um deles, eu tive numa reunião ontem, por coincidência, num escritório grande porte de advocacia em São Paulo, né? Obviamente não vou falar o nome, mas o maior problema dele estava em fazer a contratação, o escritório cresceu, então tem que contratar rápido, né? Isso é uma questão para o RH. É difícil, né? sempre, Difícil. Né? E depois, marca empregadora não estava construída, nunca foi pensada. Porque, assim, a última coisa que eles pensaram na organização foi em equipar o RH, estruturar o RH e tal. Então, aí contratavam, quando contratava rotatividade extremamente alta, turnover de 57%. Olha isso, gente, 57%. Eles sabiam, mas não tinham certeza absoluta para onde eles estavam perdendo os talentos e para quem eles estavam ganhando os talentos. E depois, então, eles tinham vários problemas. Então, eles tinham, na contratação, um problema, de fato. Depois, marca empregadora. O CEO nem estava pensando nisso. Imagina. Perfil programa de desenvolvimento. Perfil do LinkedIn para interferir na marca empregadora. Não sabia, não conseguia. Ele viu que era importante, mas ele não... Sabe, estava ainda patinando nisso, querendo melhorar, mas não sabia como melhorar. E depois, como você faz para fazer a retenção dessas pessoas? E aí eu fiz algumas perguntas, e aí eu falei assim, vocês sabem para quem vocês estão perdendo talento? A gente acha que é para não sei onde. Aí eu, não, vocês estão perdendo para tal. Vocês sabem quanto vocês perderam para tal? Não, eu sei. Tá. Vocês sabem qual que é o turnover de vocês? 30%. Falei, não, é 57%. Por quê? Dados. Então, tem coisas que são muito interessantes, que aí eles não querem investir. Tem ferramentas no LinkedIn hoje que você investe, que é o LinkedIn Insights, que você investe e você consegue saber absolutamente tudo. E aí, através desses dados, você consegue tirar insights de fato para poder operar. Então, onde que está essa habilidade do RH moderno? Né? De você entender isso, quais são as ferramentas que são as boas aliadas e o que você vai fazer com essas informações depois. Que daí é um problema também grande. Mas o que acontece, infelizmente, algumas empresas, elas buscam economia. A maioria das empresas buscam economia. Vamos lá. Tudo bem, tem que reduzir custos, faz parte do jogo. Mas querem economizar justamente em RH. Porque não conseguem enxergar esse valor também, dessa contribuição para o todo. E aí é um círculo vicioso, né? É o RH que não mostra o seu valor para não ser valorizado, a empresa que não dá valor e aí não contrata profissionais experientes, e aí sempre o nível de entrega ele é abaixo da necessidade e a gente não sai, né, dessa situação. E até você convencer, como que você vai parar um CEO? Por isso que eu gosto de líderes curiosos. Aqueles líderes curiosos que param e falam, deixa eu entender o que está acontecendo, e ele vai mais a fundo. Ele fala, entendi. Quando eu falei isso da ferramenta do LinkedIn, foi só um exemplo. Eu não ganho nada do LinkedIn para vender, eles não pagam comissão. Não tem... Mas deveriam, viu? Deveriam. Fica na aí, boa, olha, eu nunca registrado. Vi alguém trabalhar tanto para uma empresa quanto o Carol. Eu também acho, gente. Desculpa, LinkedIn, vocês precisam prestar mais atenção. Olha, quando ela começar a receber, então, Jesus, né? Mas, de verdade, eu não ganho nada, então eu posso falar, eu sou independente. E eu falo, poxa, se você vai fazer a conta de quanto isso está custando para a empresa, será que não faz sentido ter uma ferramenta dessa para ajudar o RH? Né? E aí é isso. Querem economia, não enxergam. Então vamos trabalhar a marca empregadora. Quais são os passos para você fazer isso? Então olha, gente, tem que ser consistente. Tem o porta-voz da empresa. Ontem mesmo eu vi um amigo que agora é consultor falando que a empresa que ele estava fazendo a consultoria, uma grande empresa nacional. Olha, conseguimos tantas moedas para fazer um programa de desenvolvimento. O CEO quer começar para ontem e já quer resultado em 3 meses. Peraí. E a pessoa do RH estava fazendo esse papel. Tá certo, eu vou te entregar
um programa de desenvolvimento que vai ser aplicado em 3 meses, que ao final de 3 meses já vai trazer resultado. Como? Não tem como. As outras áreas podem ter um pouco mais de tempo, né? Mas o RH tem que trazer alguém em 2 semanas, para ficar já sentado, né? 2 semanas já pronto, né? É como se o RH tivesse exprimido sempre, né? E não é reconhecido. Eu acho que os próprios profissionais de RH, eles têm que também se empoderar mais. Entendeu? Isso sim. E esse é um dos propósitos do nosso canal, né, gente? Que bom, que bom. Isso. Porque, gente, é muita reclamação e às vezes é até injusta com a gente, né? Você nivela todo mundo igual e assim, né? Tem pessoas que estão aprendendo também, né? A gente tem que reconhecer, ninguém nasceu sabendo, né? Mas então um apelo, né, para os C-Levels, para eles prestarem atenção nos RHs. Também. Ajuda o RH, porque o RH vai te ajudar, você vai economizar muito dinheiro. Precisa enxergar isso, vai economizar dinheiro. Não tem dúvida nenhuma. E principalmente no RH que trabalha dados, né? Isso. Roberto é um que tem o bastião, né, da inteligência de dados, né, das informações em RH, não é? Isso aí, é fundamental, né? Não dá para fazer diferente, né? Até porque as pessoas têm uma visão, né, de resultado, né? E é simples, né? Uma visão simples a respeito disso, né? Então você tem que mostrar, né? Então a única, por exemplo, a questão da liderança, do programa de liderança, vai ser o nível de participação no curso, que é o resultado? Não é. Né? Não. Tem que ser alguma informação tangível, boa, que mostre exatamente que os líderes foram desenvolvidos, né? E sabe o que eu percebi também? Agora tem muito... Percebi, né? Constatei. Hoje tem muito assim, tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. Então, como que você vai passar esse conhecimento? E às vezes o conhecimento profundo de algo de uma forma breve. Eu li, acho que foi na Você RH, eu não sei qual dessas revistas, porque eu leio tudo. Mas a que eu mais gosto é super interessante, tá? É a sua cara, né? E o pior é que ainda, eu compro pelo Kindle e ainda compro a física. Eu gosto, eu adoro ler essas revistas. E aí eles estavam dando uma dica de livro fantástico, que chama Brevidade Inteligente. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Não, eu não. É uma empresa, né, de mídia, uma agência de mídia, de comunicação lá nos Estados Unidos. E eles dão treinamentos e eles estavam falando da importância de você ter uma comunicação concisa, clara, objetiva e dando várias dicas. E eu acho que quando você vai falar de desenvolvimento, né, de talentos, de líderes, o RH... e a formatação, né, desses treinamentos, eles precisam seguir essa lógica contemporânea do nano-learning, né, das pílulas. Micro-learning, né? Exatamente. Então, assim, ir mais no ponto exato do que precisa ser dito de uma forma que seja atraente, né, para eles. E tem que aplicar, né, Carol? Tem que ter acho que todos nós vamos concordar que seja qual programa, tem que ter uma aplicação. Você tem que ver o conhecimento sendo aplicado, sendo transformado numa ideia, num projeto, num insight. Por isso que eu gosto e que agregue valor, né? Exato. Né? Por isso que gamificação é legal, no final. Só que eu não sei, de verdade, eu não tenho conhecimento disso, como que funciona para S-Level. Minha impressão é que a gamificação lá para S-Level não é uma coisa tão... que também funciona. Eu sou fã do middleman. Eu acho, a gente até já discutiu aqui várias oportunidades, que a regra, o jogo, eu acredito que o jogo vira, né? Ali. Tem estudos que mostram que quem realmente muda a cultura, claro, tem o patrocinador, né, que é a alta liderança e tal, mas quem muda a cultura é o middle management. Eu acho. Não tenha dúvida. Né? Que está ali no dia a dia e que mostra como deve ser a atuação de cada um. Né? Não é? Eu acho que tem razão isso. É verdade isso que vocês falaram, faz muito sentido. Que é o que está perto ali, né? No dia a dia. Claro que o CEO, a alta liderança, mostra, né, para o middle management o que ele tem que fazer, qual é a expectativa. Mas e tudo ele também mais. recebe muito, né? Do middle management que também a execução, que realmente faz a consistência, a questão onde a cultura realmente acontece, onde ela está viva, onde se lida com esses temas da mulher com gravidez. É ali que começa o julgamento, é ali que a contratação, quem recebe
quem está começando, que dá direcionamento. Então, a gente teve uma aula do Lanza sobre foi assim, Foi maravilhosa. Foi Aliás, é um vídeo que vale a pena, viu? Aliás, mais de um, né? Fizemos acho que 3 vídeos do Fernando Lanza, com o Fernando Lanza, maravilhosos. E ele faz uma comparação de cultura entre países para realçar e falar isso que é muito não legal. é cultura certa ou errada, ele fala cada uma tem uma fortaleza e tem pontos. Então é muito bacana e ele bate no middle management. É lá, é lá, é lá, é lá. Olha que Esse olhar é que a gente deveria ter cada vez mais. Eu acho que faz muito sentido. Agora, uma pergunta que eu tenho para vocês. Vocês leram o meu capítulo? Leram mais algum capítulo? Ou vocês focaram só no meu? Não, eu li. Eu li e achei interessantíssimo. Eu acho que, primeiro, a abertura, né? A exposição. São mulheres que atingiram, né, resultados. Onde elas queriam chegar, chegaram. Aliás, estão chegando. Né? Todo mundo ali em movimento. Mas com uma transparência muito interessante. E eu acho que humaniza, né? No momento em que todas as redes só mostram tudo que é maravilhoso, né? A gente mesmo brincou antes de começar, coloca um filtro aí para, né, para dar uma melhorada na gente e tal. No momento onde existe a cultura do filtro, de parecer sempre mais bonito, mais tal, este livro mostra histórias reais. E que passaram por dificuldades. As coisas não são uma linear, sempre de sucesso, maravilhoso. Não. É um para frente, 3 passos para trás, mas você não desiste, dá mais um para frente, e aí você vai ascendendo. Esses relatos tão humanos, eu acho que inspiram. Vale a pena conhecer. É legal, né? Ouvir história de outras pessoas. Assim, as histórias que mais me chamam a atenção são aquelas onde a pessoa... É o improvável, aquele que não vai dar certo. Olha, tudo tá contra. Tá tudo contra. Deu tudo errado sempre, Tá tudo né? errado sempre. E, de repente, ela saiu e foi pro mundo. Não é que ela saiu e foi pro mundo. Então, são histórias incríveis. Porém, tem uma que me chamou a atenção, que é da Bruna Millet. Eu não a conheço e mandou um beijo pra ela, não sei. Cara, a história dela meio que pra mim me tocou muito, porque resumiu muito a questão da família, com a vida profissional, o impacto, a reação que ela teve. Então, Bruna, você me Bru, ela é maravilhosa. me tocou aqui, assim. A gente teve no Cristo, no Rio de Janeiro, no pré-lançamento. Ela é uma das que estava comigo. Era um grupo pequeno. Gostaria de conhecê-la, quem sabe. Nossa, a gente combina, ela vem aqui. Com certeza. Ela Nossa, você é maravilhosa. Você volta, né? Aí Eu você volto, volta junto. eu volto. Aí você volta junto. Ela é maravilhosa. Realmente, você tem razão. Gente, a pessoa... E outras histórias... Gente, é tudo contra, não tem como dar certo. Aquilo ali, a pessoa vai ficar naquele lugar, vai ter uma vida digna, correta, mas ali não tem alcance. Como milhões, infelizmente, de pessoas. E a pessoa batalha, persiste. E não é porque tem família, não tem... Foi na garra, Prende a atenção, né? As histórias. O próximo passo... E aquilo que você falou, Valéria, assim, tem 2 para trás, 5 pro lado, não é... Não é perfeição. Eu odeio essa né? história, que sempre todo mundo dá escada, meteórico. Não existe, né? não existe. Não. É a mensagem que o livro dá, né? Porque a pessoa não está sozinha, né? Então, assim, A gente nunca tá não, sozinho, né? não pode se sentir assim, né? Tem que buscar ajuda e ajudar, né? Até porque não é uma luta fácil, né? A gente percebe assim que você trocando, né, com pessoas, aprendendo, pessoas na mesma situação ou que tiveram situações diferentes que conseguiram superar, né? Eu acho que é uma forma de subir, né? Uma forma de conseguir subir, né? Eu queria também fazer um apelo dentro do que o Alberto falou, que cada um de nós, todo mundo que está assistindo, também se abra um pouco para poder contribuir, independente de ser homem, mulher, com a condição. Arrumar um pouco espaço para fazer essa troca, né? Porque às vezes... Conta aqui nos comentários. Não é... A gente está aqui para isso, Exato. né? Então você que está assistindo, cadê a câmera lá? Dê um espaço para poder compartilhar um pouco o que você sabe, o que você sente, o que você pensa. Eu acho esses programas de mentoria espetaculares. São legal. Incríveis. Se esse não é um canal, é um outro canal, fazer parte do grupo. Ter 5, 10, 15 minutos. Eu sei que a vida, né, corrida, todo mundo... Gente, uma vez por semana, 15, 20 minutos para parar, uma pessoa conhecida ou desconhecida, melhor ainda, para ouvir, às vezes, para ouvir, compartilhar. Eu gosto muito dessa história de você ouvir a vida das pessoas.
E eu converso com todo mundo, com todo mundo. A minha filha, ela dá risada. Isso eu aprendi com a minha mãe, né? Porque a minha mãe, onde ela vai, ela conversa com todo mundo. Eu converso com todo mundo. Ontem, eu sentei para almoçar, as meninas do lado, tinha uma menina que estava com Rio Branco, assim, né? Com o uniforme do colégio que eu estudei. Eu falei, desculpa, deixa eu te perguntar, você estudou no Rio Branco? Daí ela, não, eu estudo no Mackenzie, a outra eu estudo no Rio Branco. Eu falei, vocês gostam? Sim. Eu perguntei, vocês gostam? Como vocês se sentem na escola, né? Como que... Eu falei, eu tô perguntando isso porque eu já estudei no Rio Branco. Eu queria saber como tá o ensino hoje. Quero comparar, né? De como era na minha época para agora. Quero ouvir de vocês. Gente, ouvir de vocês. Não, maravilhoso. As meninas pareciam as minhas melhores amigas. Best friends forever. E elas começaram a contar. De repente, a menina falou assim, não, aqui sabe o que é? A minha mãe estudou no Rio Branco e a minha avó, ela trabalhou no Rio Branco. Era dona de Viges. Aí eu falei, mentira, que a sua avó era dona de mim, que eu já conheci a avó dela, foi que cuidou de mim, né, na escola, que era uma das pessoas da escola. Eu falei, gente, olha que engraçado, nunca teria conversado com a menina lá. Aí eu falei, aí veio o garçom, nossa, Carolina, quanto tempo que você não vem aqui? Como que estão com seus filhos? Porque eu ia desde que eu era solteira, desde que eu fazia faculdade, desde que eu estudava, acho que no colégio eu já ia lá naquele restaurante. E ele, nossa, faz um tempão que você não vem, né? Você gosta de conversar? Eu falei, nunca mais vou esquecer o dia que eu sentei aqui. E aí tinha um americano, um gringo, né? E ele não conseguia pedir as coisas no sushi. E aí eu falei assim, não, deixa eu te ajudar. E ajudei, ele pediu as coisas, tava eu e minha mãe. E aí ele começou a falar, não, eu vim porque eu vou fazer uma exposição aqui na FAAP, a convite do Supla, sobre a história do rock e tal. Não sei o quê. Gente, eu tava sentada do lado do maior fotógrafo da cena punk de Nova York, dos anos 70, 80, 90. Ele tinha as fotos hoje, aquela famosa do John Lennon, sabe? Testemunho ocular da história, né? Viveu aquela do história. Famoso, assim, do John Lennon, que tem ele num topo de um prédio assim, com uma camiseta escrita New York. Ele que tirou. Olha. Aquela foto. Aerosmith, assim, todos. Aí, quando eu fui ver, ele pegou, ainda me deu o livro da exposição. Eu tenho até hoje, assim, do rock. Tinha um nome à exposição que eu não lembro. Falei, como é legal. E aí contou a história. Eu fui para Nova York. Ele voltou anos depois para o Brasil. Ele e a esposa dele, que trabalhava, acho que na Tory Burch. E me convidou para a exposição de novo. Foi na Bienal, alguma coisa assim. Aí eu comprei uma camiseta na H&M com a foto. E daí ele autografou a cara. Gente, só você parar para ouvir a história das pessoas. A gente sabe que o mundo está cheio de maldade, pessoas que querem tirar proveito. Mas a gente não pode se fechar em função de pessoas que querem fazer o mal, querem tirar proveito e se fechar. Tem que buscar, eu sei que é difícil, selecionar, e trocar, ouvir. Ouvir a história das pessoas. Elas têm história para contar. Ontem eu entrei no Carrefour, né, no Shopping Eldorado, precisava comprar umas coisas rápidas. Aí uma moça, tá muito comum lá isso agora, né? Ela, você pode me pagar isso e isso? Eu vi, era uma moça simples. Aí eu falei, não, tá bom. Aí ela, não, eu te ajudo a tirar as compras do carrinho, colocar as compras do carrinho, tipo, meio que pra pagar a comida que eu ia. Eu falei, não precisa. Daí já fiquei conversando com a mulher, já soube a vida da mulher inteira. Aí passou a mulher do caixa, eu conversei com a mulher do caixa, descobri, porque ela tinha labirintite, ela não sabia definir o que ela tinha. Então ela achava que déficit de atenção era a mesma coisa que labirintite. Eu falei, eu não sou médica, mas aí eu vou te explicar. Gente, tantas pessoas, em 48 horas, de ontem pra hoje, se eu falar para vocês a quantidade de pessoas que eu conversei e ouvi a história de vida delas, você já sai mais feliz. Tem alguma coisa misteriosa nessa questão de você ouvir histórias das vidas das pessoas. E quando a gente pode escrever e contribuir, não precisa ser nem no livro, melhor ainda. Parece que todas as autoras falaram, é de lavar a alma. É de lavar a alma, é maravilhoso. Esse não foi o primeiro livro que eu escrevi, mas depois eu vou trazer o outro. Vamos fazer então depois um do outro? Vamos. Vamos? Bom, a gente adora a Carol. Esse não é o primeiro vídeo. Se você gostou, vai lá, olha no nosso perfil. Tem vários, né, vídeos interessantes e tem com Carol, né? Acho que mais de um. Fizemos mais 2, né, com Carol. Teve uma live que Teve uma live na com pandemia, Carol na foi? pandemia, exatamente. Eu lembro. Foi muito legal. Super interessante sempre. E sempre tem coisas novas, né? Eu acho que eu queria... Encerrando, porque a gente, né, infelizmente, tem que encerrar em algum momento, a gente podia ficar aqui a tarde inteira, mas dizer o seguinte, nós acreditamos muito no mentoring, né? Tanto que a gente fala isso em todos os vídeos, ou em boa parte dos vídeos. E eu acho que esse livro, ele tem um quê de mentoring, né?
Porque tem uma parte importante, né, do mentoring, que é o espelhamento, que é o momento onde o mentor, ele traz a experiência e ele vai dialogando, né, com o mentorado sobre isso. Claro, aqui você não vai dialogar, mas você vai enxergar experiências que vão te inspirar, né, que vão te ajudar a fazer escolhas e muitas vezes vão dizer, olha, tranquilo, mesmo com tanta dificuldade, mantenha a persistência que você vai chegar lá, né? Quero muito agradecer Carol, a querida de sempre, Roberto Carlos, Sérgio. Obrigado, Carol. Obrigado, Olha, Carol. esperamos Obrigada. seu comentário. Olha só, você é convidado para trazer o seu comentário para a gente e nos vemos no próximo. Obrigada. Tchau, tchau.